No São Paulo, informação que eu e o André Hernan apuramos em conjunto, é de que o clima é péssimo, o ambiente é muito ruim. Ouvi de gente que conhece o bastidor do clube que após o jogo, a derrota para o Bragantino, Red Bull Bragantino por 2-1, foi um vestiário horrível, um dos piores dos quais já presenciaram, e o clima realmente não é bom. E o Hernan ouviu uma frase que chama a atenção: o ambiente do São Paulo não tem sorrisos no dia a dia. Há cobranças vindo do Morumbi, e é importante a gente pontuar: o departamento de futebol, historicamente no São Paulo, fica concentrado no CT da Barra Funda, onde é o centro de treinamento, e historicamente o Morumbi é onde se concentra o lado político do clube, com o Conselho Deliberativo e todos os cardeais que o pessoal gosta de chamar lá pelos lados do Morumbi. Então tem uma cobrança já de gente do Morumbi em relação ao departamento de futebol, essa informação do André Hernan, e também, claro, existem críticas ao trabalho do Rogério Ceni fora do clube, a gente vê isso claramente nas redes sociais, parte da torcida, mas internamente a informação também é de que o ambiente é pesado, o dia a dia do São Paulo não está legal, a ver como será esse time num eventual mata-mata do Paulista, mas a chapa está esquentando do lado do Morumbi e o Rogério tem sido muito criticado, principalmente pelos torcedores nas redes sociais, mas o dia a dia do ambiente não está legal. Essa frase do André Hernan, da apuração dele, me chama muita atenção. O ambiente do São Paulo não tem sorriso e o pós-jogo lá em Bragança Paulista foi péssimo. Não poderia ser diferente depois de uma virada em minutos que o time sofre por 2-1. Mas o Rogério Ceni hoje, PVC, é dos técnicos mais longevos entre os 23 da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele tem 1 ano e meio de trabalho já, e o São Paulo renovou o contrato do Rogério Ceni em julho, antes do confronto das quartas de final contra o Palmeiras. Depois teve uma série de discussões, Rogério dizendo que não sabia se ficava ou se não ficava, mas o contrato está renovado desde julho do ano passado até o final desse ano. O Rogério e a diretoria têm questões importantes, né? Como, por exemplo, se discute o Galopo, internamente se diz que a direção ouviu do Rogério que o Galopo resolveria os problemas que ele tinha, e o Rogério rapidamente passou a pensar no Galopo de uma maneira diferente. O São Paulo tem uma curiosidade, uma informação que é pela curiosidade apenas. O São Paulo, quando o Bragantino voltou a fazer parte do futebol brasileiro no final dos anos 80, o único time grande que ia a Bragança Paulista e não perdia era o São Paulo, que ganhou a semifinal de 89 contra o Bragantino, gol sem ângulo do Mário Tilico, que em 91 foi campeão brasileiro em Bragança Paulista, e nos últimos, desde que o Bragantino virou Red Bull, o time que vai a Bragança Paulista e não vence nunca é o São Paulo. São 5 visitas do São Paulo à Bragança Paulista para enfrentar o Red Bull, perdeu 4 e empatou 1. Ontem a 4ª derrota com essa virada que deixa constrangimento no vestiário, porque o Rogério tem um tom de liderança que sempre parece comparar o comprometimento dos seus jogadores com o comprometimento que o Rogério tinha quando era jogador. E o técnico tem que trazer o melhor do jogador, não comparar com o passado. E o ambiente, a informação é de que fica tensionado nesse dia a dia, exatamente por isso que o PVC acabou de descrever e por isso que o dia a dia do São Paulo não está legal, longe disso. A chapa está esquentando pelos lados do São Paulo. A gente, claro, vai ficar de olho aqui no All Sport.